Muito bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula nossa da Escola Bíblica Dominical e temos estudado dentro do livro do Apocalipse nessas últimas semanas. Nós vamos estar iniciando agora com uma oração. Oremos. Pai eterno, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja nesta manhã de domingo para estarmos estudando a Sua palavra no livro do Apocalipse. Para isso, quero clamar a Ti, Senhor, que esteja nos ajudando, dando entendimento, abrindo nossas mentes, corações, para compreender um pouco mais a Sua palavra. Clamamos ainda Suas bênçãos sobre a vida de todos os alunos da IBT, seja da nossa sala de adultos, dos jovens, das crianças, que o Senhor esteja abençoando a todos esses. Assim oramos, agradecidos no nome de Cristo. Amém. Lição de número 11. O título é A Visão da Vitória do Bem. Alvos dessa lição, como objetivos gerais, teremos 1. Conhecer a visão de João sobre a vitória do bem. E 2. Assumir sua missão no mundo enquanto Cristo não vem. E objetivos específicos, descrever a visão recebida de João e seu significado. E 2. Testemunhar a sua fé enquanto Cristo não vem. Esta lição de número 11 terá como texto bíblico o livro de Apocalipse, nos seus capítulos 17, 18 e 19, onde o texto áureo encontra-se no capítulo 17, versículo de número 14, que está aqui na projeção, e vamos ler para os irmãos. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Introdução. Estamos iniciando agora uma sessão que vai dos capítulos 17 até o 19, e mais uma vez nós vamos ver que culmina com a vitória de Jesus Cristo, Só que desse instante agora, nesses capítulos, de maneira mais clara, mais contundente, Vitória triunfal e final. Ainda nós vamos ver nesse trecho, a Grande Babilônia, algo que é muito relevante e importante para nós cristãos estarmos estudando e compreendendo isso também. Ponto 3 da introdução. O livro de Apocalipse nos mostra 5 grandes inimigos de Cristo. 1. O dragão, que já estudamos. O anticristo. O falso profeta. A grande meretriz. E os homens que têm a marca da besta. Tá? Ponto número 4. Vamos ver agora a queda de todos esses inimigos. Começando lá pelo capítulo de número 17, vemos a história da grande meretriz. No capítulo 18, a sua queda completa. E no capítulo 19, vemos o triunfante final vitorioso de Jesus Cristo e a sua igreja. Ainda o ponto número 5, podemos destacar 3 coisas no capítulo de número 17. 3 quadros. O primeiro faz uma descrição da grande prostituta. O segundo descreve a besta. E o terceiro fala da vitória de Cristo e da sua igreja. Esses são os pontos iniciais do capítulo de número 17 que agora vamos iniciar, ok? Ponto número 1, a visão da grande prostituta. Apocalipse capítulo 17, versos de 1 a 6. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus.
E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. A visão da grande prostituta, a grande meretriz. João aqui tem a visão dessa grande meretriz, que não é exatamente uma pessoa, mas é todo o sistema político, econômico, religioso que presta adoração a Satanás. E ela tem uma série de características que identificam claramente a prostituta, essa meretriz. Vemos ali o contraste entre a igreja dos remidos e a falsa igreja. Na igreja dos remidos, Jesus Cristo morreu por estes, pela sua igreja, enquanto que na falsa igreja morrem aqueles que seguem a Satanás. A falsa igreja é conhecida pela sua infidelidade. A grande prostituta é conhecida pela sua ganância. A grande prostituta é conhecida pela sua sedução. E a grande prostituta é conhecida pela sua violência. Ganância, sedução, infidelidade, violência são características da grande meretriz, da grande prostituta. Ela seduz, mas mata. Ela tem uma ganância, ela não está preocupada com valores espirituais, mas sim materiais, é o que ela deseja. Todo esse sistema está no mundo a serviço de Satanás e para perseguir os filhos da igreja de Jesus Cristo, os remidos de Jesus Cristo. Então a perseguição é feroz e contínua feita pela grande prostituta. Todo esse sistema está à mercê de Satanás. Ponto número 2. A visão da besta. Apocalipse capítulo 17, dos versos 7 até o 17. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Os 10 chifres que viste nas bestas são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Ponto 2. A visão da besta. 1. A besta que João vê é a mesma que emergiu da terra. Versículos 7 e 8. Os irmãos devem estar lembrados que lá no capítulo número 13 de Apocalipse, nós estudamos algumas semanas atrás, aquela que era a besta que emergiu da terra. Esta é a mesma besta que João está vendo agora. João está vendo a besta que está recebendo do próprio dragão, Satanás, poder e autoridade. Poder e autoridade para que seja temida pelos homens, porque ela vem para perseguir a igreja de Jesus Cristo. Essa besta podemos entender como sendo a expressão de todo o governo anticristão que existe na face da terra. Todo governo que vai, de alguma maneira, perseguir a igreja de Jesus Cristo. A besta que emerge da terra e que emergiu da terra não terá sossego.
estará constantemente perseguindo aqueles que são servos do Senhor e filhos da igreja de Jesus Cristo. Número 2. A besta tem algumas características distintivas. Veja, a besta era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A princípio um pouco confuso, né? Mas como eu falei agora há pouco, dissemos na imagem anterior, falávamos que essa besta é a personificação de todo o poder satânico que está para perseguir da igreja. Todo o império que se associa com Satanás está sendo representado aqui com a besta. Veja, a besta foi personificada dos grandes impérios do passado. Daí fala-se assim, a besta era, não é, está para emergir do abismo. Veja, já não é porque esses impérios caíram. Tá? Esses impérios são os impérios do passado. E está para emergir porque antes da segunda vinda de Jesus Cristo, o anticristo vai aparecer levantando-se como um império de domínio a mando de Satanás, para a destruição da igreja de Jesus Cristo. O ponto B. As 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis. Veja, ao mesmo tempo que João descreve tanto o anticristo como a meretriz, como sendo Roma, a Roma imperial era a expressão do governo do anticristo, certo? E que age de maneira a seduzir e de maneira violenta. Mas João olha para o anticristo e vê nele também reis. E esses reis representam 7 reinos mundiais anticristãos, que são Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, o Império Romano e o reino do anticristo. 7 no total. Atente para eles: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano e o reino do anticristo. Com esses nós podemos analisar da seguinte maneira. Portanto, se desses 7 reinos, vejamos, 5 reinos caíram. Um existe e o outro ainda não chegou e quando chegar terá que durar pouco. Do que ele está falando aqui, João? Os 5 primeiros reinos que citamos já caíram, já não existem mais. O reino que ainda existe naquele período em que João está vivendo, que é o Império Romano. Mas ainda está por vir um último, que é o Império do Anticristo. Esse ainda não chegou, ainda dá para chegar. Eu coloco aqui uma observação, né, que muitos reformadores entendem que essa 7ª cabeça é o papado romano. Okay? Ainda, ponto D. Os 10 chifres são 10 reis. Evidente que o anticristo, para chegar e dominar como ele quer dominar, precisa ter apoio político e econômico. E esses 10 chifres são representações dos reis que estarão, dos grandes poderes que estarão apoiando o anticristo nessa sua vinda. Ponto 3. A besta se voltará contra a meretriz para destruí-la. Verso de número 16. Aqui João tem uma visão tanto quanto estranha ao nosso modo de ver, né? Porque o que ele está descrevendo é uma luta, uma guerra civil entre as forças do inimigo. Então é a besta se juntando com os reis da terra e lutando para devastar e destruir a meretriz. Nosso inimigo está se dividindo forças. E o que nós vemos é que realmente vai acontecer uma desilusão muito grande entre aqueles que são seguidores da besta, seguidores do dragão de Satanás, né, o anticristo, e essa força vai estar dividida. Eles vão estar desiludidos, homens estarão com os seus prazeres perdidos, sua razão, seu modo de pensar. Mas interessante que mesmo com essa desilusão, com as suas próprias forças, por verem seu reino, seu império dividido por lutas internas, ainda assim não se arrependerão. Vamos ler um texto que tem a ver com isso, lá em Profeta Ezequiel, capítulo número 38, verso de número 21, diz o seguinte: Porque chamarei contra ele a espada, sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. O inimigo está dividido. Ponto número 3. A vitória de Cristo. João agora tem a visão da vitória de Jesus Cristo, Cordeiro.
Ponto 1, a vitória de Cristo devido ao seu sacrifício. O Cordeiro é Cristo. E através do sangue de Jesus Cristo, vertido lá na cruz do Calvário, é que nós podemos ter vida e vida eterna. E desse modo foram resgatadas todas as línguas, tribos e nações, todos os povos do mundo puderam ser resgatados. E a igreja, portanto, vence o dragão. Mas é importante falar, a igreja vence o dragão, vence Satanás, mas não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus Cristo. Esse sim, o grande vencedor. Ponto 2, a vitória de Cristo é devido à sua suprema posição. Durante algum tempo, nós podemos ver com a igreja sendo perseguida ao longo de toda a história da humanidade, muitas vezes parecendo que estamos perdendo. Batalhas parecem que são perdidas, mas temos que ter a confiança que Cristo Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A vitória já é dele, mesmo porque por alguns momentos possamos perceber e achar que está acontecendo uma derrota. A vitória final é de Jesus Cristo e da sua igreja pelo sangue de Jesus Cristo. Aí no ponto 3, né, a vitória de Cristo. 3, a vitória de Cristo será completa sobre todos os seus inimigos. A visão de João não poderia ser outra visão, senão a visão de Cristo, o Cordeiro, vencendo a grande prostituta, a meretriz, vencendo a besta, vencendo os 10 reis e seus impérios, e evidentemente vencendo o dragão, o próprio Satanás. Sua vitória é final, cabal e total. Ponto 4, a igreja vence junto com Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Sendo a igreja a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo, e Cristo vencendo os inimigos, a igreja, sua noiva, é vencedora junto com ele. Como eu falei anteriormente, não pelos seus próprios méritos, mas pelo mérito de Jesus Cristo. E a besta, junto com os seus selados, seus seguidores, vão ter a pena que lhe cabe. Enquanto que aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, que são selados por Jesus Cristo, vão reinar para sempre junto com Jesus Cristo. Ponto 4. As vozes da queda da Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versos de 1 a 8. Diz o seguinte: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Ponto 4, né? As vozes da queda da Babilônia. Essa Babilônia aqui a gente tem que entender de uma maneira atemporal. Nós não estamos aqui, João se referindo à Babilônia como sendo um lugar, uma cidade, mas é em referência à Babilônia de Nabucodonosor, é ao Império Romano, é qualquer império que se levante contra Deus e a sua igreja. Qualquer força demoníaca que busque a sedução e mostrar que a sua época, né, a cada uma na sua época, existem os grandes prazeres da vida que são muito mais importantes do que a relação com Jesus Cristo. Então caiu a grande meretriz, caiu a Babilônia. Caiu porque essa daí está junto com Satanás, o dragão,
a serviço das forças do mal, mas a vitória cabal de Jesus Cristo e sua igreja. Ponto 2. No capítulo 17, nós vemos que a Babilônia é descrita aqui como um símbolo de rebelião humana contra Deus. Né? É um sistema do mundo que se opõe a Deus, todo e qualquer. Ele é representado, a Babilônia, como uma grande meretriz, a religião apóstata, aquela que se contrapõe à noiva do Cordeiro, à igreja verdadeira. Já no capítulo 18, a Babilônia é o mundo. É a cidade de luxúria, morada dos demônios, dos prazeres, tudo aquilo que vai contra aos dizeres de Jesus Cristo. É tudo que vai contra a nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Deus. A voz da separação. A ordem de Deus é para a sua igreja sair desse sistema do mundo. Em todo tempo, a igreja de Jesus Cristo deve sempre se apartar do mal. Nunca deve ter intimidade com o mal, de modo nenhum. Nós não devemos, de maneira nenhuma, agir de comum acordo com aquilo que o mal faz. As atitudes do mundo não devem ser as atitudes que nós, como servos do Senhor, devemos tomar. Por mais difícil, muitas vezes, que isso possa ser para a nossa vida. Não ganhamos o mundo sendo iguais ao mundo. Esse sair, evidentemente, não é um sair geográfico. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não vamos isolar aqui, vamos subir nas montanhas, entrar em clausura, nada disso. Nós estamos no mundo, portanto não é uma saída geográfica, como às vezes alguns acreditam. Mas é um sair da comunhão com o pecado com o mundo. Sair da Babilônia significa não participar, portanto, dos seus pecados. Esta é a ordem de Deus para a sua igreja. Ponto 2. Deus não apenas ordena a igreja sair da Babilônia, mas dá razões para isso. Para que a igreja não se torne cúmplice de seus pecados. A igreja está separada por Cristo Jesus. Portanto, nós não temos comunhão com as trevas. Nós somos luz no meio das trevas. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E somos chamados para dar sabor, sal e luz para aqueles que estão perdidos. Mas de maneira nenhuma podemos nos tornar coniventes com o pecado, porque seremos cúmplices dos pecados da grande Babilônia. E se isso acontecer, ponto B, para que a igreja não participe dos flagelos que sobrevirão à Babilônia. Ou seja, tudo aquilo que nós escolhemos na nossa vida tem suas consequências e nós devemos assumir com responsabilidade. Se nós escolhermos sermos coniventes e cúmplices com os pecados da Babilônia, nós seremos também culpados desses pecados e vamos participar dos flagelos que vão cair sobre a grande Babilônia. A ira de Deus cairá sobre esses. C. Para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino. Quais são os pecados específicos que João está vendo na sua revelação, que Deus vai julgar. Orgulho, está lá no versículo de número 7. E 2, o culto ao prazer e à luxúria, também no versículo de número 7. D, para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Portanto, o povo de Deus não pode se demorar para tomar uma decisão ao lado da igreja de Jesus Cristo, ao lado de Deus, para que saia totalmente desse sistema do mundo, porque o juízo de Deus cairá sobre ele repentinamente. E concluímos aqui nesse ponto: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo de 31. Portanto, a igreja de Jesus Cristo é alertada e recebe a ordem de Deus para que não se contamine com a grande Babilônia, a grande meretriz. Ponto 5. Os céus celebram o triunfo de Deus. Apocalipse capítulo 19, versos de 1 a 6. Diz assim: E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação.
e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O céu celebra um triunfo de Deus. Ponto 1. A meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus está sendo julgada. E aqui o julgamento é feito por Deus. Não é o julgamento dos homens, a justiça dos homens, que é um trapo de imundície. Deus é justo, Deus é ético. Deus não vai premiar o mal. E a condenação eterna já está definida para os malfeitores, para a grande meretriz, para Satanás, para a besta, para o anticristo e todos aqueles que têm o sinal da besta. O poder do mundo, que é transitório, está caindo. Ou seja, não só Satanás, mas todo o sistema que dava apoio a esse sistema religioso, político, econômico, né, que dava a riqueza, sustentação, poder, luxúria, está ruindo, está caindo. Tudo vai passar. E os céus estão se regozijando, porque Deus está julgando os inimigos da igreja. O falso sistema religioso é condenado por 2 motivos. Lá no versículo 2 nós vemos: ela corrompeu a terra e ela matou os servos de Deus. 3. A condenação desse sistema do mundo é eterna. O que a palavra de Deus nos fala em revelação, inclusive a João, é de que essa condenação não é uma condenação temporária. Você vai cumprir a pena, ser condenado lá por 30 anos e depois, com 1/3 de pena aí, você com bom comportamento sai livre. Não tem nada disso não. A Bíblia fala sobre penalidades eternas. Não existe nada de aniquilação, nada de tormento sem fim. É sempre o tormento e eternamente. 4. A igreja e os anjos adoram a Deus porque ele está reinando. Deus sempre esteve no trono. Deus nunca foi tirado, Satanás nunca tirou Deus do trono. Satanás sempre esteve aqui no cabresto de Deus, segurando firme. Mas chegou a hora agora de ser aniquilado e colocado debaixo de seus pés. É a condenação final. Desse modo, um coro celestial unânime canta, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ainda dentro do ponto número 5, o céu celebra o triunfo de Deus, vemos que o céu celebra o casamento da noiva com o seu noivo, o Cordeiro de Deus, versos de 6 até 10. Enquanto a meretriz é julgada, a noiva é honrada. É o momento de casamento, de honra desta noiva. A meretriz está sendo julgada, a falsa igreja está sendo condenada, enquanto que a verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro, está sendo honrada. 2. Os bem-aventurados convidados para as bodas e a noiva são a mesma pessoa. Lá no versículo de número 9, pode nos parecer a princípio um pouco estranho, mas é uma sobreposição de imagens, né? A noiva é a igreja. E os convidados para a festa do casamento são todos aqueles que fazem parte da igreja. Ou seja, os convidados e a noiva são a mesma pessoa. São as mesmas pessoas, a mesma coisa. E ainda nesse ponto número 5, o texto final do capítulo 19, dos versos 11 até 21, que está nessa projeção, e eu vou ler. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro.
e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 11 a 21. Os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. Contudo, a aparição do noivo, o Rei dos Reis. João vê Jesus vindo vitorioso no céu, sobre um cavalo branco. A descrição que é feita aqui nos primeiros versículos, desse capítulo, deixa bem claro, não há dúvida nenhuma, que a descrição é sobre Jesus Cristo. O que me parece, ao meu ver, pessoalmente, é um contraste muito grande daquele que é o cavalo, o cavaleiro do cavalo branco, descrito lá no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 6. É pessoal essa visão, não me parece que é a mesma figura. Mas aqui não há sombra de dúvida, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo vindo vitorioso. É a última cena. Parece que está no último capítulo. E vai vir Jesus para a última batalha. É grande o tempo da tribulação. É o momento em que Satanás, anticristo, os profetas, falsos profetas, seduzem o mundo como última tentativa. Mas ele aparece repentinamente em majestade e glória. E o ponto 2, a descrição do noivo, o Rei dos Reis. 2.1, ele é fiel e verdadeiro, oposto, em total contraste com o anticristo, que é falso e enganador. 2, ele é aquele que a tudo perscruta, ou seja, examina. Seus olhos são como chama de fogo, não ficará nada oculto aos seus olhos e ao seu julgamento. Ele é o vencedor supremo, representado aqui por várias diademas que estão sobre sua cabeça. Ele é insondável em seu ser. 5. Ele é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através da sua palavra. 6. Ele é o amado da igreja e o vingador de seus inimigos. Seu manto, manto de Jesus Cristo, está manchado de sangue, mas não é seu sangue derramado lá na cruz, mas o sangue dos seus inimigos. Ele vem para julgar as nações. 7. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Diante dele todo joelho vai se dobrar. O diabo, o anticristo, o falso profeta, os reis da terra, os ímpios, todos irão se ajoelhar diante dele. E terminando a aula de hoje, como conclusão, podemos citar: a vitória de Jesus Cristo sobre o Império Romano mostra que todos os poderes humanos e das trevas, um dia, serão vencidos por ele e que os crentes participarão da vitória. No passado, esta vitória deu ao crente paciência e resistência no meio da mais cruel perseguição. Hoje, os crentes são estimulados à paciência no meio das dificuldades. E a fé em Jesus Cristo o impõe a resistir aos ataques do inimigo. E, em breve, Cristo virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
estejamos todos preparados. Amém. Que todos tenham um ótimo domingo e que Deus abençoe a sua vida.